Um dia de cada vez caminhando pela palavra de Deus com reflexão, propósito e vida real. Seja muito bem-vindo ao Bíblia 365 na prática. Hoje é o dia 207 da nossa jornada, dia 26 de julho, e seguindo nosso cronograma, os textos de hoje são Juízes capítulo 9, Atos 13, Jeremias 22 e Marcos capítulo 8. Abra o seu coração, prepare o seu secreto e permita que o Senhor fale segredos a você. Se esse projeto tem feito sentido, siga nas plataformas e compartilhe com alguém que você sabe que precisa dessa palavra hoje. E sem mais delongas, Juízes capítulo 9. Mostra o que acontece depois da morte de Gideão. Abimeleque, um de seus filhos, decide tomar o poder e convence os homens de Siquém a apoiá-lo. Para eliminar qualquer ameaça, ele mata quase todos os seus irmãos, restando apenas Jotão. Diferente dos juízes anteriores, Abimeleque não foi levantado por Deus para libertar Israel. Ele tomou para si uma posição por ambição. Nem todo aquele que ocupa um lugar de liderança foi colocado ali pelo Senhor. E quando o desejo de governar nasce do orgulho, o poder deixa de servir e passa a destruir. Jotão, o irmão que restou, conta uma parábola. As árvores procuram alguém para reinar sobre elas. A oliveira, a figueira e a videira recusam porque já produziam algo útil. Por fim, o espinheiro aceita governar e ainda ameaça queimar os cedros. Entenda isso. Homens frutíferos não vivem obcecados por posição, mas o homem como o espinheiro, que não oferece sombra nem fruto verdadeiro, deseja dominar. Abimeleque parecia oferecer proteção, mas carregava apenas ameaça. Liderança sem caráter pode até parecer forte no começo, porém logo revela que não consegue sustentar nem cuidar de ninguém. Depois de 3 anos, a união entre Abimeleque e Siquém se transforma em conflito. Os mesmos que o apoiaram começam a conspirar contra ele, e a violência que construíram juntos volta-se contra todos. Abimeleque destrói Siquém e mata muitas pessoas, cumprindo essa advertência de Jotão. Fogo sairia de Abimeleque contra Siquém e de Siquém contra ele. O pecado cria alianças frágeis. Pessoas unidas apenas por interesse, orgulho ou maldade acabam destruindo umas às outras, porque não existe fidelidade verdadeira onde Deus e a justiça foram retirados. No fim, Abimeleque morre de maneira humilhante quando uma mulher lança sobre ele uma pedra de moinho. Ele pede ao escudeiro que o mate para tentar proteger a sua reputação, mas nem isso consegue mudar a verdade. O capítulo termina dizendo que Deus fez cair sobre Abimeleque e Siquém o mal que haviam praticado. Pode parecer que a injustiça prospera por algum tempo, mas Deus não perde o controle da história. Não podemos confundir influência com aprovação divina, nem poder com autoridade verdadeira. O reino de Deus não é construído por ambição, violência e autopromoção. Ele é construído por serviço, verdade e temor do Senhor. Partindo agora para Atos, capítulo 13. Marca o início da primeira viagem missionária de Barnabé e Saulo. A igreja de Antioquia era formada por líderes de origens muito diferentes, mas todos estavam unidos na adoração, jejum e na busca pelo Senhor. Foi nesse ambiente que o Espírito Santo disse: "Separem-me, Barnabé e Saulo, para a obra que os tenho chamado." A igreja impõe as mãos sobre eles e os envia. Lucas reforça que eles foram enviados pelo Espírito Santo.
Pessoas até participam, confirmam e apoiam, mas é o Espírito quem chama e conduz. Na missão, encontram um falso profeta, que tenta afastar um irmão da fé, chamado Sérgio. Paulo, cheio do Espírito Santo, confronta o falso profeta e ele fica temporariamente cego. Sérgio, vendo o que aconteceu, crê, mas o texto diz que ele ficou maravilhado com a doutrina do Senhor. Há uma diferença entre poder espiritual e espetáculo. O poder verdadeiro aponta para Cristo, confronta o engano e conduz as pessoas à verdade. Em Antioquia, Paulo apresenta toda a história de Israel como uma linha que conduz a Jesus. Deus escolheu o povo, libertou do Egito, sustentou no deserto, deu juízes, reis, promessas. Da descendência de Davi veio o Salvador. Mesmo ouvindo os profetas, todos os sábados, as autoridades não reconheceram Jesus e, ao condená-lo, acabaram cumprindo aquilo que estava escrito. Mas a morte não foi o fim. Deus o ressuscitou dentre os mortos e Paulo conclui: por meio de Jesus há perdão dos pecados. Todo aquele que crê é justificado daquilo que a lei de Moisés não pode justificar. A lei revelava o pecado, mas somente Cristo pode perdoar, declarar justo e dar nova vida. Uma fome espiritual, então, é despertada no povo e muitas pessoas pedem que Paulo e Barnabé voltem no sábado seguinte. Quase toda a cidade se reúne. Alguns líderes judeus ali, com inveja, rejeitam a palavra. Então, os missionários anunciam que a luz do Evangelho alcançaria também os gentios. Eles recebem a notícia com alegria e a palavra do Senhor se espalha pela região. A perseguição consegue expulsar Paulo e Barnabé da cidade, mas não apaga o que Deus já havia acendido. O capítulo termina com os discípulos cheios de alegria e cheios do Espírito Santo. Partindo agora para Jeremias, capítulo 22. Reúne mensagens dirigidas aos reis de Judá. Deus manda Jeremias ir ao palácio e lembrar os governantes de suas funções, praticar o direito, defender o oprimido, cuidar do estrangeiro, do órfão e da viúva e não derramar sangue inocente. O rei se assentava no trono de Davi, mas carregar um título ligado à promessa não bastava. A continuidade do reino dependia de uma liderança justa. Quanto ao palácio, ele poderia ser grandioso, como os montes do Líbano, mas se ignorasse a palavra, seria transformado em ruínas. Jeoaquim é confrontado por construir um palácio luxuoso à custa da injustiça. Ele obrigava trabalhadores a servir sem receber salário, se preocupava com o espaço, a aparência, enquanto pessoas eram exploradas. Deus compara Jeoaquim com seu pai, Josias. Ele também desfrutava da vida, mas praticava a justiça, defendia os necessitados. Então vem a pergunta: por acaso não é isso que se chama conhecer-me? Conhecer a Deus não é apenas saber informações sobre Ele ou participar de práticas religiosas, é permitir que seu caráter transforme a maneira como lidamos com dinheiro, poder e as pessoas que são vulneráveis. A última palavra é dirigida a Jeconias. Mesmo que ele fosse como um anel precioso na mão de Deus, seria removido por causa de sua rebeldia. Ei, entenda, nenhuma posição, linhagem ou proximidade com coisas sagradas substitui uma vida de obediência. Essa profecia parece colocar em risco a promessa feita à casa de Davi, mas a história bíblica mostrará que Deus não abandonou seu plano. A esperança não estaria nos reis falhos de Judá, mas no verdadeiro filho de Davi, Jesus Cristo, cujo reino seria marcado por justiça perfeita. Deus não se impressiona com palácios, títulos ou aparência. Ele procura um coração que o conheça e demonstre esse conhecimento, amando a justiça.
E para finalizar o dia de hoje, Marcos capítulo 8 começa com outra multidão faminta. Jesus percebe que aquelas pessoas estavam há 3 dias com ele e ele se compadece, porque algumas poderiam desmaiar no caminho. Os discípulos novamente olham para o deserto e enxergam apenas impossibilidade, mesmo já tendo presenciado a multiplicação anterior. Às vezes, podemos nos esquecer rápido do que Jesus faz, né? Jesus então pergunta o que eles possuem. Eles dão 7 pães, alguns peixes. Jesus agradece, parte e entrega aos discípulos para distribuírem. 4.000 pessoas comem e ainda sobram 7 cestos. Jesus não despreza a necessidade física do povo e sua compaixão não fica apenas no sentimento, ela pode ser experimentada. Logo depois, os fariseus pedem um sinal, porque queriam colocar Jesus à prova. E preste atenção nessa parte, mesmo já tendo visto muitas obras. Jesus então alerta os discípulos sobre o fermento dos fariseus e de Herodes, que era a incredulidade, a hipocrisia e a influência silenciosa do pecado. Preste atenção. Os discípulos pensam que Jesus está falando do pão que eles esqueceram e começam a discutir. Jesus os faz lembrar dos cestos que sobraram nas 2 multiplicações. Eles haviam visto a provisão, mas ainda não conseguiam discernir plenamente. É possível presenciar o agir de Deus e mesmo assim continuar raciocinando como se tudo dependesse apenas dos nossos recursos. No fim, Jesus pergunta: quem o povo diz que eu sou? E eles respondem: mas o cerne é: e vocês, quem dizem que eu sou? Pedro responde corretamente: tu és o Cristo. Porém, quando Jesus explica que ele, sendo Cristo, deveria sofrer, morrer e ressuscitar, Pedro rejeita essa ideia. Ele reconhecia o título, mas ainda não compreendia o caminho. Queria um Cristo glorioso sem cruz, vitória sem sofrimento e reino sem entrega. Por isso, Jesus declara, e preste atenção: segui-lo significa negar a si mesmo, tomar a cruz e entregar-lhe o comando da vida. Ele não está ensinando que devemos procurar sofrimento, mas que não podemos fazer da autopreservação o centro da nossa vida. Que vantagem há em ganhar o mundo inteiro e perder a própria alma? O mundo oferece conquistas externas, mas somente Cristo pode salvar aquilo que somos por inteiro. Confessar que Jesus é o Messias não é apenas dizer a resposta certa, é aceitar sua liderança, seu caminho e sua cruz. O capítulo nos leva da visão parcial à clareza. Enxergar Jesus verdadeiramente significa compreender que Ele é o Rei que salva por meio da entrega e chama seus discípulos a segui-lo com a vida inteira. Querido Deus, obrigada pela Tua palavra no dia de hoje. Que o Senhor continue nos conduzindo, nos chamando, nos direcionando, Pai. Que o Senhor continue colocando fome e sede no nosso coração por mais de Ti. Por isso te louvamos e te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus te acompanhe hoje. Viva essa palavra na prática. Amanhã seguimos juntos no dia 208 da nossa leitura.